Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos. Dando continuidade à leitura do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, chegou a vez do segundo volume de O Arquipélago. Para quem está chegando agora aqui no canal, primeiramente sejam muito bem-vindos. E eu estou fazendo esse ano a leitura da saga completa do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Estou lendo um livro por mês e então chegou a vez da gente conversar sobre o segundo volume do Arquipélago, que, para quem não sabe, o Tempo e o Vento é uma obra composta de 3 livros, o Continente, o Retrato e o Arquipélago, e nessa edição que eu estou lendo, ela está dividida em 7 volumes. Então, esse é o 6º volume, é o segundo da terceira parte da obra. Esse terceiro livro da saga foi o mais longo e foi o que deu mais trabalho e levou mais tempo para o Érico escrever, né? Ele coloca isso em várias entrevistas dele, inclusive no livro de memórias, que foi um livro muito difícil, porque é o mais pessoal de toda a saga, então ele coloca muita coisa da própria vida dele, especialmente do relacionamento dele com o pai. E por se tratar de um período assim, bastante documentado, ele teve também muita pesquisa para ser feita e colocar tudo isso dentro de uma história de uma forma plausível e encaixada ali com os personagens que ele criou, é muito mais difícil do que aconteceu, por exemplo, lá nos primeiros volumes, que é, né, bem recuado no tempo. Então, existem muito poucas referências bibliográficas e históricas sobre isso. Nesse período aqui, que vai da década de 20 até 45, já é muito bem documentado, né? Esse terceiro volume da saga está dividido nessa edição em 3 volumes e esse é o livro do meio. E por causa disso, ele, né, como todo livro do meio, ele traz algumas soluções que já foram levantadas no volume anterior, mas também deixa muita coisa ainda em aberto que eu acredito que o Érico vai fechar apenas no terceiro volume. Mas acontece aqui muita coisa, também tem acontecimentos interessantes e vários fatos que são fechados dentro do próprio livro. De forma alguma, por ele ser um livro do meio, ele é mediano. A leitura dele é fantástica, é muito fácil, né, acompanhar a escrita do Érico, ele é muito gostosa, você se sente realmente dentro da história, embora nesse volume, como eu já falei no volume anterior, tem que ter um cuidado um pouquinho maior, porque como ele tem muitos acontecimentos e muitas idas e vindas no tempo, então tem que ler com um pouquinho mais de atenção para não se perder. Mas dá para acompanhar a história numa boa. Da mesma forma que o livro anterior, esse também é dividido em 3 tipos de capítulos. Temos os capítulos maiores, que são mais únicos, né? Eles têm títulos próprios e eles narram acontecimentos mais específicos. Temos os chamados reuniões de família, que são numerados, e que a gente vê o que está acontecendo dentro dessa família, né, os rumos que essa família está tomando, o relacionamento entre os seus membros, já que se passam em 1945, e temos os chamados cadernos de pauta, que são escritos do Floriano, em que ele expõe de forma mais íntima os seus pensamentos, os seus sentimentos, e que é uma coisa mais intimista. Nesse volume, a gente vai acompanhando cada vez mais o foco da narração se modificando, né, do Rodrigo para o Floriano. Floriano, ele é o filho mais velho do Rodrigo, ele não se dá muito bem com os irmãos, ele é bem diferente, né, do Jango e do Eduardo. O Jango, ele é o herdeiro, ele é mais herdeiro do tio, né, do Toríbio, que ele gosta daquela vida do campo, ele representa aqui aquele gaúcho mais tradicional, né, que gosta da vida da fazenda, que gosta de uma vida mais simples, que não está preocupado com progresso, com nada disso. O Eduardo, ele é comunista, ele vive aí militando, né, em comícios, viajando, participando de comícios e eventos com o firme intuito de implantar, né, de divulgar o comunismo no país.
E o Floriano, então, se torna dizer assim, está caminhando para se tornar o líder dessa família. E é nesse volume também que a gente começa a ver como essa família vai se distanciando entre si, e a gente começa a entender cada vez mais o título, né, desse volume, que é o Arquipélago. Porque aquela família que era bem unida, bem compacta lá no continente, ela vai se esfacelando, cada um para o seu lado, e agora são ilhas vagamente ligadas entre si. Elas pertencem ao mesmo arquipélago, mas muitas delas já nem têm ligação entre si. O livro começa justamente do ponto onde o primeiro parou, que a gente está acompanhando aquela tropa formada pelo Rodrigo, pelo Toríbio, pelo Velho Licurgo e outros moradores ali de Santa Fé, que foram em vários pontos do Rio Grande do Sul, surgiram esses grupos, essas tropas formadas, com o objetivo de combater as tropas governistas por não concordarem com o resultado das eleições. E eles então retornam a Santa Fé, e ali nos arredores da cidade vai acontecer uma batalha bastante sangrenta, bastante bem descrita, inclusive pelo Érico, né? E que na verdade essa revolução não levou a nada, né? Eles não tiveram o sucesso esperado, e ela acabou perdendo força e vindo, né, logo depois a morrer. Com o fim dessa campanha, o Rodrigo volta então para a sua vida pacata, vida ali que ele gostava de levar, né, entre livros e discos. A cidade está muito bem, o hospital que ele tem, ele já não clinica mais, ele está vivendo apenas das rendas que os negócios dele proporcionam. E como não podia deixar de acontecer num livro em que narra uma saga, né, de várias gerações de uma mesma família, nesse também acontecem algumas mortes. E uma delas, em especial, transforma toda a vida, pelo menos temporariamente, do Rodrigo. Ele se questiona como médico, ele inclusive tem num ataque ali de loucura, podemos dizer assim, ele rasga o seu diploma, ele rasga os livros de medicina, ele tenta, pelo menos durante um tempo, se espiritualizar mais, se voltar mais para a religião. Inclusive, é nesse ponto que a gente tem um episódio aqui bastante interessante, que o Rodrigo vai procurar um médium espírita com o objetivo de tentar receber uma mensagem dessa pessoa que ele perdeu. E é uma passagem bastante interessante e bastante engraçada, né? O encontro dele com esse médium e o que acontece depois. No capítulo seguinte, que a gente tem um certo Major Toríbio, a gente já vê lá, já na década de 20, ainda mais tarde, que começam a ter movimentos também revoltosos em vários pontos do Brasil, especialmente com a formação da Coluna Prestes. E o Toríbio, encantado com essa vida de campanha, que ele gostava muito, estava gostando muito ali de pelear, como ele dizia, ele então larga tudo, larga a fazenda e, mesmo sem a família saber, ele acompanha essa Coluna Prestes, que, né, a gente sabe que foi um grupo que durante muito tempo eles avançaram por todo o interior do Brasil, eles circularam praticamente o Brasil inteiro, e sempre perseguidos pelas tropas do governo, e sempre conseguiam, né, escapar de alguma forma. E o Toríbio fazendo parte desse grupo. Então eles não tinham, como eles viviam embrenhados ali no mato, lá no interior de Goiás, Mato Grosso, eles não tinham notícias. E o Rodrigo sempre naquele questionamento, né, se o irmão estava vivo, o que poderia estar acontecendo com ele. Também é um capítulo muito interessante, um episódio bem bacana dentro desse livro, né? Mas o foco, como eu falei, nesse volume, ele vai saindo um pouco do Rodrigo pro Floriano, né? Que é esse filho mais velho, escritor. Ele tem muitos conflitos existenciais, e a maioria deles ele desabafa com o Roque Bandeira, né? O tio Bicho. Que os diálogos são maravilhosos sobre religião, sobre ética, sobre moral, sobre literatura. Eles têm papo, são os melhores diálogos do livro.
A gente tem também aqui, finalmente, um diálogo entre o Floriano e o Rodrigo, né, entre pai e filho, que o Floriano já queria ter há muito tempo, porque desde longa data, desde a infância, ele traz várias mágoas do pai e ele quer ter essa conversa íntima, aberta com o pai, mas ele vai sempre protelando por um motivo ou outro. E agora que a gente vê em 45, né, que o Rodrigo sofreu um infarto, ele está acamado, e então finalmente acontece essa conversa entre pai e filho, que também é uma conversa muito bacana, muito interessante, em que eles fazem a lavagem da roupa suja que existe ali entre eles, né? Só que antes de chegar nessa conversa, a gente acompanha muito do Floriano, da vida dele, de infância, de adolescência, muito do que aconteceu no colégio interno, as experiências que ele teve no colégio interno, as primeiras experiências sexuais que ele teve, as vezes também que ele presenciou o pai tendo relações extraconjugais e que ele se doía muito com isso, porque ele gostava muito da mãe, ele percebia o sofrimento da mãe com essas situações. Então ele vai relatando aí várias e várias mágoas que ele tem do pai e que levam então ao desejo dessa conversa íntima antes ainda que o pai se vá. Um outro ponto bastante interessante é continuar acompanhando o desenvolvimento tecnológico e social dessa época, representados aqui em Santa Fé, e começam a surgir novos costumes, novas religiões, como o espiritismo, que vinha sendo implantado no Brasil. Já se fala aqui dos primeiros voos comerciais, inclusive o Rodrigo comenta que a próxima vez que ele for à Europa, ele já quer ir de avião. Novas danças, novos ritmos, as modas, né? O comprimento dos vestidos, já várias situações, várias mudanças sociais que vão acontecendo, que estão sempre presentes aqui no decorrer de toda a obra. E um outro ponto, finalmente, que fica também ainda em aberto, é que a gente vai percebendo aqui o agravamento, digamos assim, fortalecimento desse sentimento do Floriano pela cunhada, pela Silvia, que é a esposa do Jango, que vive um casamento infeliz. Na verdade, eles têm uma aproximação muito grande desde a época da infância, e que ele convive com isso, ele não sabe se essa recíproca é verdadeira, esse sentimento que ele tem por ela, e especialmente nesses capítulos, né, que são os cadernos de pauta simples, ele coloca isso de uma maneira bem forte, até os sentimentos que ele tem, a vontade às vezes que surge dele de fazer uma loucura, de agarrá-la à força, de realmente pôr essa situação a limpo e se entregar a essa relação com ela, né? Então, é isso, vamos dar continuidade, seguindo aí para o último volume, que eu acredito que o Érico vai dar um fechamento brilhante a essa saga tão deliciosa, tão gostosa de acompanhar aí da família Terra Gambará, tá bom? Então, no mais, os recadinhos de sempre. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um comentário, dê sua curtida, que isso é importante para a divulgação do canal, a gente continuar aqui. E se você também já leu, está lendo ou pretende ler, deixe o comentário que você acha dessa série do Érico Veríssimo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até lá!